Aproveitar para pegar um gancho numa frase talvez um pouco polêmica sua, e a gente já vai para o lado que eu mais queria falar com você, dessa questão do ritual, né? Para quem deve estar percebendo, a Manu é uma grande pesquisadora, né? Então, até a frase do convite muda, às vezes, a dinâmica da coisa, mas a questão o altar não é palco. Né? Essa Sim. frase que às vezes você usa Polêmica, que gera né? umas polêmicas, né? Fala um pouco disso e aí a gente já vai para essa questão do que é realmente o arquétipo ali do altar, do que significa, dessa transição que a gente está falando tanto da despedida dos pais, porque eu acho que isso é muito legal. Hoje em dia eu não vou falar banalizar, que eu acho que é muito pesado o termo, né? Mas às vezes a pessoa vem, tá namorando, fica noiva porque tinha que ficar, e aí de repente tem que casar, aí faz uma festa protocolar, tira foto, aí entra o drone. Né? Exatamente. Entra o cachorro com aliança, sem nenhum demérito ao cachorro. Eu amo meus cachorros. Também. Não vou mandar um beijo para eles, porque eles não vão estar percebendo agora, que não vão estar ouvindo. Mas como que a gente pode passar um pouco para as pessoas isso, sabe? De esse momento, né? O que a gente pode despertar, vamos dizer assim, nas pessoas que vão casar ou que já casaram, como esse momento ele é muito mais do que simplesmente um protocolo. Sim. Né? Então, eu sempre senti com uma certa estranheza, né, a celebração, que ela vai muito mais para a coisa do espetáculo, da performance, de muitos estímulos, né? E esquece um pouco o silêncio que às vezes uma cerimônia precisa, um ritual precisa, uma presença, uma atenção. E aí eu um dia fiz esse post, né, o altar não é palco, muito inspirada pelo sociólogo Byung-Chul Han, que ele tem um livro maravilhoso chamado O Desaparecimento dos Rituais, em que ele coloca como a sociedade hoje está adoecendo porque a gente anda atropelando os rituais. E toda a sociedade sempre, né, a humanidade sempre desenvolveu rituais, independente de qual é a religião, né? E por quê? E aí eu comecei a falar, o altar não é palco. E aí uma pessoa mesmo me perguntou assim, mas Manu, por que a pessoa não pode chegar lá no altar e falar o que quiser, o que ela gosta, sim, e isso sim. valer, né? E pronto, acabou. Ela gosta de rock, bota um rock dentro da igreja e pronto. E aí eu falei, por que será que não? Né? Eu sentia que não, mas eu não tinha argumento para isso. Sim. Aí eu fui pesquisar. E aí eu caí no Jung, no Carl Jung, né? O Jung, ele é um colega do Freud, né? Mas ele foi entender, assim, o comportamento do inconsciente da gente, né? E a relação do inconsciente com o símbolo. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da gente, existem duas forças. Uma força consciente, que está aqui olhando tudo, e uma força que fica na sombra, que guarda o nosso sonho, mas também guarda o nosso medo, por exemplo, né? Então, tudo que a gente se emociona, quando a gente chora emocionado, geralmente é porque o nosso consciente permitiu que aquele sonho chegasse, subisse e ganhasse espaço na realidade. Estou falando uns termos assim meio... Não, mas está conseguindo, assim, né, tentar fazer isso ficar mais fácil, assim, mas se a gente começar a pensar nisso, a gente pensa assim, a pessoa chega no altar, o sonho dela é casar. Só que o consciente, ele tem uma funçãozinha meio chata, que é tipo assim, não, a realidade é chata, ele produz um pouco, ele é o cão de guarda que fala, sonho, fica aí um pouquinho quieto na sombra, Sim. Porque a realidade é difícil. As pessoas não gostam tanto assim da gente. Quando a gente nasce, a gente é criança, a gente vai pro mundo cheio de esperança, mas a gente escuta um amigo fazendo um bullying, um pai mais severo, Sim. E os nossos sonhos vão ficando escondidinhos e vão ficando ali, e a crença limitante vai tomando conta da gente. Sim. Então, a pessoa que quer casar, ela sonha em casar, num casamento bem bonito, mas aí tem o consciente dela que fala, mas você não merece ser amada. Você nunca vai ganhar uma aliança de casamento. Você nunca vai chegar num altar assim de verdade, sendo amada. Então, quando esses símbolos começam a chegar para essa pessoa e finalmente ela tem um namorado bacana que pede ela em casamento e ela vê o namorado se ajoelhar com uma aliança na mão, o que ela está fazendo? Ela está reconhecendo um símbolo ancestral, secular de pedido de casamento. E aí o consciente fala,
eu tô vendo aqui na realidade que esse negócio de amor é possível. Tá acontecendo mesmo. Esse símbolo, porque o nosso inconsciente ele se reconhece muito mais pelo símbolo do que pela Legal. linguagem, né? Então ele vê uma aliança, ele fala, esse símbolo de casamento tá real, é concreto. Sonho pode vir para a realidade. Aí o inconsciente sobe. Então, se você está num altar, você precisa reconhecer ali esses símbolos que você aprendeu, que são os arquétipos, de que aquilo torna real algo que está guardado no seu inconsciente. Sim. E quando o nosso inconsciente sobe e encontra o consciente e fala, pô, meu sonho encontrou lugar na realidade, acontece o que o Jung chamava de casamento alquímico, dentro da nossa cabeça, que é quando consciente e inconsciente se juntam e você amadurece. A sua psique, a sua mente, a sua forma de enxergar a realidade, deixa para trás um pouquinho a crença limitante e fala, não, peraí, eu achava que eu não podia ser amada, mas eu tô vendo na realidade que eu posso ser feliz.